E aí, pessoal, nessa aula eu quero recordar com vocês um exercício da lista que eu passei anteriormente. Bom, o exercício dizia o seguinte, que o usuário deveria digitar 4 números inteiros e você deveria escrever um programa que mostrasse o maior e menor número dentre esses 4 inteiros, né? E isso a gente teria que fazer utilizando o que a gente sabia até o momento, que eram o if else, né, os ifs alinhados, e os operadores lógicos, né, o i, o ou e tal. Aí, bom, vamos rever aqui um pouquinho de como seria essa solução utilizando o if else, tá? Então, por exemplo, aqui nessas 3 linhas é onde eu peço para o meu usuário digitar os 4 inteiros. E aí eu armazeno N1, N2, N3, N4, né? E aí eu ia fazer vários ifs aqui, né, aninhados, perguntando sempre, ó, por exemplo, então nesse primeiro if, aqui eu pergunto se N1 for maior que N2, N1 for maior que N3 e N1 for maior que N4, significa o quê? Que o maior número é o N1, né? Aí eu boto aqui um else if. Aí no caso, se não for N1, pode ser o N2, ou N3, ou N4. Aí aqui, nesse if, eu pergunto se é N2, ou seja, eu pergunto se N2 for maior que N3 e N2 for maior que N4, então significa que o N2 é o maior. Aí faço mais um else if para verificar se não for um N1 nem um N2, pode ser o N3 ou N4, né? Então, se for N3, é só perguntar se o N3 é maior que o N4. Então, ó, eu vou e escrevo aqui, né, dizendo que o N3 é o maior. E se não for nem N1, nem N2, nem N3, vai ser qual é o N4. Então, não preciso nem colocar nenhum if aqui, né? Eu só coloco o else direto, beleza? E aí, isso aqui é para o maior, né? Para o menor, eu simplesmente coloquei outros if else alinhados, só que trocando esse sinalzinho aqui, né? No lugar de utilizar o maior, utilizando o menor. Então, eu pergunto se N1 é menor que N2, se N1 é menor que N3, se N1 é menor que N4, então o menor é N1. E a mesma coisa, né? Mesma estrutura aqui, dessa parte aqui, né? Do maior é bem parecido com o menor. Beleza, só que aí, tipo, imagine se eu pedisse pra digitar 5 inteiros. Nossa, ia dar muito trabalho, né? Eu ia ter que adicionar mais um if aqui, mais uma verificação aqui, né? Mais um i aqui, perguntando se N1 é maior que N5. Aqui também, se N2 é maior que N5. Aqui, se N3 é maior que N5. E adicionar mais um if aqui, né? Para perguntar se o N4 é maior que N5 e o else seria o do N5. E a mesma coisa para o menor, né? Então veja que, assim, isso aqui não é muito escalável, ou seja, se eu quiser aumentar a quantidade de números, não é uma solução muito boa. Mas, o que eu queria mostrar para vocês é que, mais uma vez, temos uma grande facilidade aí dos comandos for para poder ajudar a gente nessa situação, tá? Então, ó, na verdade eu posso simplesmente apagar isso tudo aqui, não vou precisar de nada disso. Agora eu também vou apagar, na verdade, essas linhas aqui, porque essa leitura, né, dos números, também a gente vai usar uma estratégia diferente aqui, certo? Então, ó, eu vou começar escrevendo logo um for, int i igual a 1, i menor ou igual a 4 e mais. Por quê? Por que 4? Porque, ó, primeiramente, né, eu tô pedindo aqui 4 números. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui dentro, tá? 4 vezes. Ó, e veja só o que acontece, né? Veja só, lembrando aqui o que acontece quando eu escrevo alguma coisa. Por exemplo, digite um inteiro. Certo? Ó, veja só, se eu rodar simplesmente assim, vai acontecer o quê? Ele vai escrever 4 vezes, né? Digite o inteiro. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso,
na hora, eu posso, de um em um, na verdade, pedir que o usuário escreva um número. Então, ó, eu posso, na verdade, eu tenho que declarar aqui eu tenho que declarar fora, tá, do meu for, um int, tá, que eu vou chamar de n, que vai receber o valor que o usuário digitar aqui, certo? Ele vai receber esse valor. Então, ó, cin, n, tá? Então, ó, veja só o que é que vai acontecer. Tá, eu vou botar aqui outro cout, pra vocês verem o que acontece aqui. O número digitado foi n, tá? Ó, veja só o que acontece. Digite o inteiro, aí ele dá uma travada, tá? Ele tá esperando que você digite. Então, digitei 5. Digitei 5, por exemplo. Aí ele escreve, o número digitado foi 5 e ele pede de novo, ó, digite o inteiro, que ele vai pedir isso o quê? 4 vezes, então, sei lá, 7. Aí o número digitado foi 7 e ele pede de novo, então, 1. Mais uma vez, 3. E agora sim, entendeu? Então, veja que ele me pediu, né, pediu para o usuário digitar um número 4 vezes, certo? Porque, né, de novo, eu coloquei isso aqui dentro de um for, que é uma estrutura de repetição, então ele repete, né, quantas vezes eu quiser aqui, no caso 4, esses comandos, tá? Então ele trava toda vez que, depois que ele digita isso, que ele tá esperando o usuário, ele trava, tá? Toda vez para você esperar que você escreva alguma coisa. E ele vai e armazena esse número no N. Então, da mesma forma que a gente faz isso aqui fora, né, do nosso for, a gente pode fazer também dentro do for, tá? Então, veja que esse N vai ter o valor toda vez que o usuário digitou. Então, se ele digitou 3, N vai ficar com 3, certo? E aí, o que é que a gente pode fazer agora? Ó? Vou tirar isso daqui para ficar mais clean. O que é que a gente pode fazer agora? Ó? Aqui fora, eu vou declarar mais duas variáveis, que vai ser int menor e int maior, tá? Só que eu tenho que inicializar essas variáveis, eu tenho que colocar um valor inicial, porque aqui eu vou, dentro desse for, toda vez que o usuário digitar um número, eu vou ter que comparar com esse menor e maior para saber se eu devo atualizar essa variável ou não. Por exemplo, deixa eu botar esse aqui mais para cima, né? Então, para inicializar o maior, digamos, na verdade, para facilitar a nossa vida, primeiro, vamos dizer que o usuário deve digitar um inteiro entre 0 e 1000, tá? Por exemplo, certo? Só para facilitar a vida. Ou seja, o maior valor de todos vai ser 1000 e o menor valor de todos vai ser 0. Aí aqui, na verdade, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que botar o maior como 0 e o menor como 1000. Porque, ó, vocês vão ver o que, que vai acontecer agora, ó. Presta atenção. Vai ser o seguinte, eu vou colocar um if e vou perguntar se o meu n, se o meu n, né, que o usuário acabou de digitar, é maior que minha variável maior. Porque se for, o que é que vai acontecer? Eu vou atualizar minha variável maior. Então, ó, maior vai passar a ser 0. Ou 0 o quê? Desculpa. N, tá? Porque se N for maior que minha variável maior, se o que o usuário digitou é maior do que o que eu já estava armazenando temporariamente, né? Como o meu maior valor, agora eu tenho que atualizar essa variável, certo? Então, ó, deixa eu rodar aqui para vocês verem um exemplo, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Na verdade, então, vou escrever aqui, ó, que vai ser o seguinte. Vamos fazer só com o maior primeiro, tá? Para vocês verem como é que vai funcionar isso. Então, vou botar aqui cout, só para vocês verem que isso aqui funciona, tá? O maior aí, maior, tá? End L. Certo.
Vou rodar isso aqui e a gente vai interagindo para vocês verem como é que vai funcionar isso aqui. Ó, ele manda, digite um inteiro entre 0 e 10, tá? Então, ó, o seguinte, eu vou botar esse comentário de novo que vai ficar com o valor de n e o valor de maior. Então, n por enquanto é vazio, né? Porque eu ainda não digitei nada, o usuário não digitou nada, então n é vazio. Vou botar só assim pra, né, a gente saber que tá vazio. E maior, por enquanto, é o que? 0, que foi como eu inicializei minha variável, tá? Então, por enquanto, maior é 0. Aí, o que vai acontecer? Ó? Quando eu digitar aqui, o usuário digitar aqui um valor, digamos, 7. Aí, ó, digitei 7. Aí, dou Enter. O que vai acontecer agora? Cin, como eu digitei, né? O N agora vai passar a ser quem? 7. Certo? É esse o valor do N. E aí, eu vou perguntar, ó, veja só. N, 7, é maior que minha variável maior, que é 0? Sim. Certo? 7 é maior que 0. Então, o que eu vou fazer? Vou atualizar. E agora, maior vai receber N. Ou seja, maior recebe N. Então, maior agora passa a ser 7. Tá? Veja que maior agora passa a ser 7. Beleza? E aí, ele, de novo, né, pediu para eu digitar um outro inteiro. Vamos digitar um inteiro, por exemplo, agora 2, certo? 2. Então, eu digitei 2, né? Então, por enquanto, 7 ainda vai ser o maior, tá? Aí, dou Enter. Aí, o que vai acontecer? Quando eu dou Enter, N passa a ser o quê? 2, quando eu dou Enter, certo? N passa a ser 2. Aí, eu vou perguntar de novo, ó. N é maior que a minha variável maior, que o conteúdo da minha variável maior, então, ou seja, 2 é maior que 7? Não, né? 2 é menor que 7. Então, esse if aqui deu falsa, essa condição deu falsa, então não vou executar esse comando, tá? Eu vou seguir em frente, eu vou fazer o que tiver que fazer aqui, que não tem nada mais para fazer, né? Mas se tivesse alguma coisa, eu continuaria, tá? Beleza, então, veja que quando eu digitei 2, minha variável maior continuou com o 7 como maior, certo? Porque entre 7 e 2, óbvio, o 7 é o maior. Então, veja que isso funciona, tá? Ela continua o 7 como o maior, tá? E aí, agora eu vou digitar um novo valor maior ainda. Vou botar, então, 9 agora, tá? Então, agora minha variável maior vai ter que ser 9, certo? Então, ó, quando eu dou Enter, o que vai acontecer? N vai receber 9, N recebe 9, e aí eu vou perguntar de novo, N é maior que maior? Ou seja, 9 é maior que 7? Sim, verdade. Então, eu vou entrar aqui, e quando eu entro aqui, maior vai receber quem? N. Quem é N? 9. Então, ó, maior passa a ser 9. Entendeu? Então, veja que isso vai funcionar. Opa, processo. Eu demorei demais, aí ele interrompeu o processo. Mas, enfim. E aí, veja que vai funcionar, ó. Vou aqui botar novos números para vocês, que como isso aqui funciona, ó. Digite o número entre 0 e 1000, então, sei lá, vamos botar aqui 100. Aí, vou botar 1 e, sei lá, 45 e 23. Então, veja que 100 aí desses números é o maior, ó. Funcionou, tá? O maior é 100, tá? Veja que tranquilamente nossa variável maior ficou sendo atualizada toda vez que o usuário digitava um número, né, que eu armazenei nesse N, e sempre então o M fica consistente, né, ou a variável maior fica consistente com o maior número dentre os que ele digita, certo? E aí, para fazer o menor, é bem simples também, é só você colocar if. Ó, tenta pensar um pouquinho aqui como é que você vai fazer o menor. Como é que você faria aqui? Pausa o vídeo e tenta pensar agora, nesse momento. Como é que você vai fazer? Ó, N, se N for menor que menor, aí o que vai acontecer? Menor vai receber N, certo?
N maior que maior, maior recebe N. N menor que menor, menor recebe N. Então, veja que se o meu valor máximo aqui é de 1000, né, que se eu estou pedindo para digitar entre 0 e 1000, quando o usuário digitar algum valor menor que 1000, aí ele vai começar a atribuir aqui, né, para minha variável menor. Então, essa é a ideia, ó. E aqui eu simplesmente venho aqui e posso imprimir. O menor é menor. Então, ó, veja só como é que vai funcionar isso aqui. Digito inteiro entre 0 e 1000, então, sei lá, vou botar aqui 6, 2, 78 e 56. Então, 78 é o maior e 2 é o menor, né? Ó, o maior é 78, o menor é 2. Perfeito, funcionou tranquilamente, certo? Então, ó, veja que essa estratégia a gente usou novamente duas agora variáveis auxiliares, tá? Para ajudar nessa verificação de quem é o maior e o menor. E no final a gente imprime, né? Fica verificando se o que o usuário entrou agora é o maior ou o menor número, né? E atualizando a variável. E no final simplesmente imprimo, ó, aqui, para dizer quem foi o maior e quem foi o menor, certo? E veja, ó, que isso agora é muito escalável. Se eu quiser que o usuário digite, tipo, 10 números, é só eu fazer o seguinte, 10, ó. E aí, ó, vamos rodar para vocês verem. Ele vai ficar pedindo número aí 10 vezes, tá? Então, eu vou ficar botando os números aqui aleatórios. Pronto. Então, desses números todos aqui que eu escrevi, de fato, o menor é 6, né? Aqui, que foi o primeiro que eu escrevi. E o maior é 768, que foi esse número que eu escrevi aqui. Então, veja que totalmente escalável, tá? Só preciso mudar isso aqui para poder aumentar a quantidade de números que o usuário vai digitar, tá? Então, mais uma utilidade aí do comando for. Essa partezinha é um pouco complicada de entender, mas se vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão pegando a prática, tá? Dessa lógica aqui. Sempre lembrando de que nossas variáveis auxiliar vão ajudar bastante aí nesse processo, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aula.